Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aprender algumas outras técnicas mais avançadas sobre essa questão de selecionar elementos de uma imagem. No vídeo anterior nós aprendemos sobre as ferramentas básicas de seleção, que era a seleção retangular, a seleção elíptica ou circular, né? E também algumas ferramentas de recorte, como a laço poligonal e a laço magnético. Porém, nesse vídeo nós vamos aprender algumas técnicas mais profissionais e também que agilizam o teu trabalho nessa parte de selecionar, copiar, colar objetos e fazer uma montagem de imagem. Então, se você for assistir esse vídeo agora antes de assistir o primeiro vídeo da seleção básica, né, recomendo voltar um pouquinho para depois acompanhar esse daqui. Mas vamos lá começar. Então a primeira dica que eu vou mostrar para vocês, para ganhar tempo, é a parte da seleção de objetos com ferramentas mais aprimoradas, né? Vou abrir essa imagem do cachorrinho. Então olha só, a ideia aqui neste momento é selecionar o cachorro para recortar, mudar a cor, enfim. E aí você viu que pode ser feito com a ferramenta polígono, né? Mas só que para esse tipo aqui de situação que o cachorro tem alguns pelos, né? Ou então até as pessoas que querem fazer o recorte com o cabelo de outras pessoas, né? Independente do penteado, pode demorar um pouquinho mais, né? Um fiozinho que está lá solto do cabelo pode atrapalhar na seleção se você não tiver muita precisão. Mas olha só, vamos conhecer aqui as ferramentas que são aprimoradas para isso, né? No terceiro grupo de ferramentas nós vamos ter ferramenta seleção de objeto, seleção rápida e a seleção ferramenta varinha mágica. Então para cada uma você pode fazer algumas estratégias para ganhar tempo. Vamos testar aqui essa primeira, ferramenta de seleção de objeto. Então olha só, como é que ela funciona, né? Se você conseguir colocar na seleção o objeto por inteiro, né, clicando e arrastando para criar um quadrado ou um retângulo, ele pode entender e interpretar o que tu quer selecionar. É uma ferramenta, digamos que inteligente. Então olha só, quero selecionar o cachorrinho, né? Então eu clico por fora, crio uma seleção. A partir do momento que eu soltar, vai demorar um pouquinho, dependendo da velocidade do teu processador e da memória, né? Ele vai tentar ler o objeto que quer ser selecionado, que você quer selecionar. Então eu vou soltar. Então vamos lá, espera um pouquinho. E aí pessoal, veja que ele fez o contorno, né? É claro que quanto maior a resolução da imagem, ele vai selecionar o objeto. E aí vamos analisar aqui um pouquinho se essa ferramenta foi realmente perfeita, né? Vou usar aqui o zoom um pouco, né? Bom, aqui ele é mais pela questão mesmo da qualidade da imagem, né? Não é tão boa assim, mas, por exemplo, não pegou esses pelinhos aqui, ó. É claro que está muito parecido com o branco do plano de fundo, né? Vamos ver aqui nessa parte aqui da patinha, ó. Essa parte que ficou muito próxima do branco, né? Então ele talvez não compreendeu direito. Mas olha só o tempo que você ganhou para poder selecionar, né? Deixa eu voltar aqui e ajustar a tela. Então essa ferramenta funciona dessa forma. Vamos abrir aqui outra imagem para testar essa ferramenta tem uma melhor resolução, né? Vou aqui no arquivo vou abrir uma resolução alta, por exemplo, de um desenho. Vamos lá, ferramenta de um desenho. Uma imagem de um desenho. Então está bem definido, né? Essa imagem tem uma resolução muito boa, né? Vamos usar a mesma ferramenta, não é isso? Ferramenta de seleção de objeto. Vai lá, eu vou selecionar, né? Solto, espero um pouco, né? E aí ele mostra a seleção. Nesse caso aqui, ainda assim, vejo algumas falhas que a ferramenta não conseguiu ajustar. Essa parte aqui não pegou, né? Mas é claro que poderia usar a borracha para apagar. Essa parte aqui também não, tá bom? E essa parte aqui também não selecionou, mas o restante ficou bem interessante a seleção, certo? Vou mostrar agora um outro exemplo com a foto com mais detalhes, certo? Vamos aqui abrir, por exemplo, arquivo abrir, vou abrir um Fusca, esse é o nosso conhecido Fusquinha. Então nesse caso aqui, olha que tem mais elementos aí na tela, né? Então vamos lá, usar a mesma ferramenta, né? Ferramenta seleção de objeto, e aí vamos nós, né? Fazer o quadrado. Vamos ver se ele vai conseguir interpretar o objeto que eu quero selecionar. Coloquei dentro do quadro, solto o botão, vamos conferir. Ó, foi bem mais preciso, né, do que as outras, né? Mas aqui eu ainda vejo, é que eu sou meio assim, já bato o olho logo de cara, né? Aqui a sombra, você poderia apagar depois com a borracha. Aqui um pouquinho essa parte da imagem também não pegou. Mas assim, aqui no farol também eu acabei percebendo.
Então eu quero que vocês entendam que essa ferramenta, ela faz uma leitura na imagem e ela tenta compreender o que é que tu quer selecionar, certo? Ela tem essa proposta. Digamos que você, nessa situação aqui, quer usar outra ferramenta, né? Já que a gente compreendeu que você faz um contorno retangular no objeto. Vou aqui tirar a seleção com Ctrl D, vou voltar lá para a primeira imagem do cachorrinho, vou apertar Ctrl D de novo. E aí vamos para a segunda ferramenta. Já essa segunda ferramenta, no caso a ferramenta de seleção rápida, ela seleciona onde você clicar e ela pega as cores semelhantes, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vou clicar aqui na ferramenta e eu preciso selecionar apenas a cabeça do cachorrinho, tá? Para fazer algum tipo de montagem. E aí o que é que você faz? Ó, olha só, eu vou clicar aqui na língua do cachorro, ele vai tentar selecionar tudo que tem a cor parecida com a língua do cachorro, das partes mais claras para a parte mais escura. Então eu vou dar um clique. Aí veja que ele selecionou tudo que está bem semelhante à cor. Se fosse com a ferramenta laço, né, você ia ter que desenhar manualmente, veja a necessidade disso, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui eu também posso, né, clicar e arrastar, que também funciona. Então veja só, clica, sai arrastando, né? E aí ele tenta pegar as partes das imagens, né, que são semelhantes, tá? Então veja a necessidade dessa ferramenta, né? Eu gosto muito de utilizar ela também porque facilita para a gente ganhar tempo nessa parte de seleção. Vamos testar essa mesma ferramenta com outro tipo de imagem, no caso da de desenho, né? Vou tirar aqui com Ctrl D. E aí olha só, tenho duas maneiras de selecionar aqui o personagem. Se eu clicar, por exemplo, aqui no chapéu, ele vai pegar tudo que está do mesmo tom de vermelho, né? Se eu clicar aqui nesse botão do macacão do personagem, ele vai selecionar tudo que está parecido da mesma cor. Só que para ganhar tempo eu posso fazer assim. Eu quero pegar todo o objeto, né? Selecionar, eu vou passando lá o mouse, certo? Eu só tento não encostar na parte amarela do plano de fundo da imagem. E aí, enquanto eu estou passando, ele está entendendo que é para selecionar onde o mouse está encostando, né? Então eu estou tentando pegar somente a parte até o contorno preto, né? Para não exagerar um pouquinho. E aí, pessoal, das ferramentas que eu gosto de trabalhar, essa aqui é uma delas, né? Elas facilitam muito a minha vida nessa parte de seleção. Mas enfim, então terminando aqui, né? Peguei toda a parte, falta só essa parte aqui. Pronto. Peguei tanto a parte colorida que é interna e do contorno, e aí eu consegui selecionar. Eu acho que eu errei aqui um pouquinho aqui nessa emenda, mas eu posso apagar depois com a borracha. E aí, pessoal, vejam a utilidade dessa ferramenta, né? Nesse caso para desenho. Vamos pegar aqui aquela foto do Fusca para ver se funciona, né? Então vamos lá, vou clicando e aí eu vou passando, né? E ele vai tentando selecionar as partes semelhantes, né? É claro que eu vou tentar passar aqui no pneu agora e provavelmente ele pegue a sombra também. Vamos lá, ó. Eu acho que foi, pegou um pouquinho da sombra, né? Mas entendam que a necessidade dessa ferramenta facilita a nossa vida bastante, né? Então, eu gosto muito de utilizar ela nessa parte mais de desenho também, né? Então, facilitou um pouquinho a seleção, aqui tá faltando um pouquinho, né? Muito bacana. Deixa eu pegar agora, voltar do cachorrinho e mostrar a última ferramenta que facilita, né? Então, Ctrl D, vamos lá. A terceira e última ferramenta dessa mais prática é a ferramenta varinha mágica. Essa ferramenta varinha mágica, ela parece com a ferramenta anterior, mas só que ela é mais concentrada numa cor única, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse branco, ele vai selecionar tudo que está mais próximo desse branco, certo? Vou apertar Ctrl D. Se eu clicar aqui na língua do cachorro, olha só que ele não pegou com tanta precisão. Eu teria que clicar mais vezes para poder pegar a língua do cachorro. Mas perceba que quando eu vou clicando, ele tira a outra seleção. E o que é isso, né? Ela é ideal para um clique só para selecionar, mas você pode adicionar também seleção como se fosse na outra ferramenta. Se você vir aqui nas propriedades da varinha mágica, vai estar marcado esse primeiro botão, que ele só clica para selecionar aquela cor. Se você clicar no segundo, ele adiciona a seleção e faz um recurso semelhante à ferramenta anterior. Então, quando você vai clicando, ó, eu consigo pegar mais cores semelhantes, tá? Não recomendo para pegar objeto ou personagem, recomendo para cenário, tá? Por exemplo, vou atirar aqui com Ctrl D. Se eu clicar no cenário, ficou faltando aqui embaixo, né, um pouquinho da sombra do cachorro. Então eu vou clicar aqui, ver se eu consigo pegar mais essa sombra. Não funcionou, né?
Então aparentemente para mim só resolveria até aqui. E aí se a ideia é recortar o cachorro, né? Se eu apertar aqui Ctrl C, for para outro cenário, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui outra imagem. Mais imagem de cachorro, né? Então se eu apertar o Ctrl V, vai copiar e colar a parte branca, né? Então olha só aqui uma dica bem bacana, né? Se você quer recortar o objeto com a ferramenta varinha mágica e você viu que ela é ideal para plano de fundo de uma cor única, né? E aí você seleciona a parte branca, né? E aí tem uma dica bem legal. No menu selecionar tem a opção inverter. Tá aqui em cima, ó, que é Shift Ctrl I. Quando você clica nessa opção, ele inverte o que tu não selecionou. E agora recortei o cachorro, né? Selecionei o cachorro. Agora sim, Ctrl C, vou lá na imagem, Ctrl V. E aí o bichinho aparece e você pode fazer as suas edições. É claro que você apaga o que não foi interessante, né? Então, a varinha mágica, por exemplo, para desenho, ela é ideal, pessoal. Olha só. Vamos lá, varinha mágica, né? Tá naquela opção lá marcada, eu vou voltar para a primeira e eu vou clicar no amarelo. Cliquei no amarelo, então veja que ela foi bem mais precisa do que as outras ferramentas. Olha só aquele problema que eu tive no comecinho, ó, dessa parte aqui, ó. Outro detalhe aqui também que aconteceu, acho que foi bem aqui assim, se eu não me engano, e outro nessa parte aqui. Então, a varinha mágica para cenário de uma cor única é ideal, bacana. Mas vamos lá, né? Então, com a questão aqui da varinha mágica no plano de fundo é bem mais bacana, né? Vou inverter de novo, selecionar e inverter. Pronto, selecionei o personagem, Ctrl C, vou lá na minha montagem e aperto o Ctrl V. Tá bom? Vamos lá testar aqui em outro caso aqui no Fusquinha. Ctrl D para tirar a seleção. Nesse caso, com a ferramenta varinha mágica, eu vou clicar no tom azul. E aí veja que ele não pega os reflexos, né? Aí eu teria que clicar mais, né? Mudar lá na opção de adicionar e sair clicando. Então talvez essa ferramenta varinha mágica para essa situação precise de mais tempo, né? E aí você ia clicando para poder pegando tanto o azul como o reflexo, né? Eu recomendo essa parte das outras ferramentas para quando for uma imagem mais detalhes, tá? Então pessoal, nesse caso mostrei aqui para vocês mais 3 ferramentas de seleção mais aprimorada, né? Que é a ferramenta de seleção de objeto, seleção rápida e varinha mágica, tá? Treinem bastante essa parte de seleção, tá? Porque, como eu havia falado no vídeo anterior, selecionar objetos da imagem é basicamente uma das coisas mais precisas, né? E adequadas para um editor de imagem se aprimorar, né? Com o tempo, vocês vão perceber que a importância de você fazer um bom recorte e seleção de objetos para poder fazer as futuras montagens, né? Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Até mais, gente.